diminuir o patrimônio moral daquela pessoa. Você não está tirando algo pecuniário, algo relacionado a dinheiro, mas você está causando um dano que afetou a própria dignidade da pessoa humana. Bom, e quando a gente fala de danos, nós também temos 3 modalidades de danos que são reconhecidos pelo judiciário, onde os juízes decidem e para ver todas as circunstâncias e qual dano realmente aconteceu no fato prático. E nós temos o dano moral, o dano patrimonial, e o dano estético. O dano patrimonial, ele liga-se à ideia de lesão ao patrimônio de alguém, que consequentemente deve ser reparado. Já o dano moral, ele vem a ser a lesão de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica provocado pelo fato lesivo. E o dano estético, que pode ser o mais evidente por todos os seus anos de profissão, é caracterizado como toda ofensa à integridade física, mental ou fisiológica de alguém, de que lhe resulte a morte ou alteração ostensiva, temporária ou permanente de um órgão ou de suas funções. Então, o dano patrimonial é quando você diminui significativamente ou lesa o patrimônio mesmo de alguém. O dano moral já é uma lesão ocasionada no âmago da pessoa, na dignidade da pessoa humana, no âmbito da sua intimidade, da sua privacidade, da sua moral. E o dano estético é aquele dano que ocasiona alguma lesão ou alguma ofensa física no ser humano, que causa ali um aspecto diferenciado, um aspecto danoso na aparência física da pessoa. Então, esses são as três modalidades de danos que são regulamentadas e que são julgadas aí no cotidiano do judiciário e que você, como profissional da estética, você pode, não que você esteja propício, mas você pode estar ocasionando algum desses danos. E é por isso que é importante você se lembrar dos princípios da bioética, se lembrar dos princípios da ética e se lembrar também das orientações de biossegurança para que todas as suas condutas sejam condutas respaldadas no respeito, na dignidade da pessoa humana, para que danos não aconteçam, seja ele moral, patrimonial ou estético contra o seu cliente e que você venha aí ser responsabilizado civilmente, tendo que pagar uma indenização à pessoa que você causou o dano. E como os tribunais, professora, vêm falando sobre esses danos moral, dano estético, dano patrimonial? É possível a ocorrência, a acumulação de mais de um dano no caso concreto? Alguns tribunais possuem entendimento que em algumas situações é possível ocorrer a acumulação do dano moral e do dano estético, como exemplo do do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que admite essa vinculação de ambos os danos, obrigando o ofensor a repará-los de acordo com sua gravidade e especificações. Por meio da súmula do tribunal citado, podemos observar essa possibilidade. Súmula 387. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral, seja o dano mais visível possível ou aquele que não se percebe, que a barba ou o cabelo possa esconder. Ambos merecem proteção. Então, o Tribunal de Justiça vem dizendo que em uma única lesão, a pessoa ela pode ser reparada tanto moralmente quanto em relação ao dano estético. Isso significa o quê? Que o valor da indenização a ser paga vai aumentar, vai ser majorada. Então, por isso que é importante você compreender a diferença das 3 modalidades de dano pecuniário, dano moral e dano estético, e ficar ciente de que uma única conduta pode alcançar as 3 modalidades de dano, ou uma ou 2 modalidades de dano. E conforme o alcance dessas modalidades, também vai ser o valor que você vai ter que prestar de indenização a esse cliente lesionado. Mas nós conversamos sobre o primeiro elemento da responsabilidade civil, que é a conduta, conversamos também sobre o segundo elemento, que é o dano, mas
eu comentei para vocês que a responsabilidade civil ela é formada por 3 elementos. Pois é. Então, falta nós discutirmos sobre o terceiro elemento, que é o nexo de causalidade. Por meio desse elemento, ele é um elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que podemos concluir quem foi o causador do dano. Segundo a ministra Carmen Lúcia, do STF, por meio do agravo em recurso extraordinário número 667.617, o nexo de causalidade pode ser entendido da seguinte forma. Em nosso sistema jurídico, como resultado do disposto no artigo 1060 do Código Civil de 2016, que não é mais vigente, e o artigo 403 do Código Civil de 2002, que é o nosso código vigente, a teoria adotada quanto ao nexo de causalidade é a teoria do dano direto e imediato, também denominado teoria da interrupção do nexo causal. Não obstante, aquele dispositivo da codificação civil diga respeito à improbidade denominada responsabilidade extracontratual. Inclusive, a objetiva, até porque ser aquela que, sem qualquer consideração de ordem subjetiva, afasta os inconvenientes das outras duas teorias existentes, a da equivalência das condições e da causalidade adequada. Traduzindo tudo que a ministra quis dizer por meio dessa decisão dela no STF, ela está dizendo o seguinte: o nexo de causalidade é o meio que liga a conduta e o dano. Então, você agiu e esse seu agir gerou um dano. Nesse transcurso de gerar o dano, nós temos o nexo de causalidade, ou seja, a ligação da sua conduta com o dano. E esses são os 3 elementos indispensáveis para que a gente consiga caracterizar a responsabilidade civil na prática profissional e que você, como um profissional da estética, precisa conhecer de forma hipotética para que você consiga se resguardar e que não venha cometer um dano contra o seu cliente.